Hoje vai ser estudar aí a parte de arrays, né, vetores dentro do PHP, tá ok? Só usando o site do W3 Schools como apoio, tá? Então nós temos o seguinte aqui relativo à parte de arrays, tá? Um arrays, na verdade, nada mais é do que uma estrutura que vai permitir aí que eu possa armazenar múltiplos valores, né, sobre uma única variável, tá? Então, sobre um único nome, eu consigo armazenar, né, valores diferentes. Até agora, né, nós criávamos as nossas variáveis, como a gente fala, né, univalorado, então era um único valor por variável. A partir de agora não, eu posso criar vários valores, né, sobre um único nome, tá? Então, o que nós tínhamos aqui, tá? Então, só para nós nos situarmos aí em relação aos nossos exemplos, tá? Eu já deixei pronto aqui a estrutura de 4 exemplos, tá ok? Então, por exemplo, se eu tivesse que armazenar, né, nomes de alunos, então o que eu faria aqui? Eu viria assim, um aluno, tá? Guilherme, então uma variável aluno 1, uma variável aluno 2, tá? E aí eu colocaria, por exemplo, Ana, tá? Uma variável aluno 3, e aí eu colocaria, por exemplo, Gustavo. Uma variável número 4, tá? Eu colocaria aí Helena. Tá? E uma variável aí número 5, eu colocaria, tá? Felipe. Ok? Então, repare que neste caso, para este exemplo, né, eu tenho as variáveis univaloradas. Então, cada variável tem um valor. Okay? E aí eu posso fazer os ecos, né, sobre essas variáveis. Tá? Bom, quando a gente passa a trabalhar com vetores, com arrays dentro do PHP, tá? Lembrando que essa parte de vetores, arrays, não é exclusivo do PHP, existe, né, em muitas outras linguagens de programação. Tá? Então eu posso armazenar todos esses nomes sobre um único nome, né, sobre um único identificador. Tá? Então neste caso aqui, eu colocaria, por exemplo, alunos, né, e uma das maneiras, né, de se trabalhar arrays é fazer assim, olha, array, a função array, e aí dentro eu vou passar os meus parâmetros. Então eu tenho aqui, olha, Guilherme, tá? Eu tenho aqui Ana, eu tenho aqui o Gustavo, eu tenho aqui a Helena, tá? E eu tenho aqui o Felipe, tá? Então repare que eu tenho os 5 valores, tá? O que eu tive que fazer em 5 linhas, atribuir cada um, né, desses valores para uma variável diferente, eu atribuí todos esses valores, tá? Para todos os, né, todos esses valores para um único nome, para um único identificador. Tá? Então, da linha 12 até a linha 16, 5 nomes, 5 identificadores diferentes, 5 variáveis diferentes. Agora não. Agora eu tenho 5 valores, ainda continuo tendo 5 valores, tá? Mas eu tenho sobre um único identificador. Com isso, a gente ganha a possibilidade, né, de manipular conjuntos de dados, né, com uma facilidade muito grande. Tá? Então, as próximas aulas a gente vai ver muito dessa manipulação, né, de vetores, quando a gente passa a ter um conjunto de dados aí maiores. Mas o intuito hoje é começar de um modo mais simples. Tá? Então, repare que eu, na verdade, já fiz a declaração e já atribuí valores ao meu vetor. E aí, como que eu faria para exibir os dados do meu vetor? Tá? Então, repare que o meu vetor ele tem 5 valores diferentes. Né? E aqui é importante a gente deixar claro, né, que o nome vetor e array, tá, para nós, nesse momento, são absolutamente as mesmas coisas. Né? O array é apenas uma tradução para o inglês. Tá? Então aqui, então a ideia do nosso vetor, eu quero agora mostrar cada valor individual. Então eu tenho aqui o meu primeiro valor, tá? Tenho aqui o meu segundo valor, o meu terceiro valor, o meu quarto valor, o meu quinto valor. Tá? Então, neste caso, eu vou acessar cada um desses valores internos ao meu vetor através de um índice. Esse índice começa na posição 0. Tá? Então eu tenho aqui
né, com isso, um primeiro mecanismo para exibir esses dados. Tá? Então eu venho aqui, olha, então, um eco, tá? Eu vou colocar aqui aluno igual, tá? Aluno né, na posição 0. Tá? A posição 0 identifica aqui, né, a minha primeira posição. Tá? Aqui a gente vai ter, né, vamos só testar, porque isso de repente pode, na verdade, variar um pouco de PHP para PHP. Tá? Aqui ele até funcionou, tá, ok? Repare que até agora, né, nós exibimos os nossos valores dentro, tá, das aspas. Tá? Então a gente não precisa se preocupar em concatenar valores. Para este exemplo, né, com vetores e dessa forma usando, né, o índice, eu vou deixar eles externo. Tá? Vou deixar eles aqui externo à minha string. Então eu vou usar o ponto como concatenação de valores. Então eu vou colocar aqui. Tá? Por quê? Porque daqui a pouco isso aqui vai ganhar, né, um label, vai vir uma string aqui, e aí isso pode causar uma certa confusão, tá, depois. Tá? Embora, né, para o PHP aqui não deu nenhuma diferença, mas de repente eu vou executar isso numa versão um pouco mais antiga e aí eu posso ter problemas. Né? Então só para evitar, tá? Então nesse caso eu estou usando ponto como operador de concatenação, tá? Primeiro, né, primeira coisa, porque até então a gente não precisou se preocupar com isso nas nossas aulas todas. Tá? E aí, neste caso, tá, sobre a minha variável alunos, uma variável multivalorada, uma variável com vários valores, o 0 representa que eu estou lendo esse primeiro valor. Tá? Então repare que aqui ele mostra o Guilherme. Tá? Então, seguindo essa mesma lógica, se eu quero acessar o segundo valor, eu vou colocar aqui o índice 1. Tá? Olha lá, só atualizando aqui. Então veio lá aluno Ana. Tá? Eu vou usar aqui, olha, novamente o operador aí para concatenação, tá? O ponto, e vou colocar aqui um BR. Tá? Então só para quebrar aí a linha. Tá? O que vai acontecer aqui? Olha, vai ficar um embaixo do outro. Tá? Então aluno Guilherme, aluno Ana. Tá? Usando então da mesma lógica, eu venho aqui 2 para o terceiro valor, 3 para o quarto valor, né, e 4 para o quinto valor. Tá? Lembrando que eu tenho 5 valores. E aí é muito importante, se eu tenho 5 valores, né, o meu último valor, tá, ele está armazenado na posição 4. Tá? É sempre a última posição, a quantidade, né, que eu tenho de elementos menos 1. Tá? Então, neste caso aqui, a última posição está em 4. Tá? Então, olha lá como ficamos dessa maneira. Então, com isso, eu consegui acesso a todos os elementos do meu vetor. Tá? Então, eu acesso os elementos do meu vetor através, né, do índice deles. E esse índice, tá, ele utiliza aqui, ele começa com o índice 0 para o primeiro valor e vai 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu tenho um vetor de 10 posições, de 10 valores diferentes, tá, eu vou aí, né, começar em 0 e ir até em 9. Tá? Aqui é importante a gente já mencionar, né, que o PHP ele possui, e aí para isso eu vou declarar aqui uma variável quantidade, QTDE, né, QTDE, tá? E vou usar a função count. A função count, quando eu passo o meu vetor aqui dentro, ele vai me retornar qual que é o tamanho do meu vetor. Tá? Então eu venho aqui um echo, tá? Vou colocar um P agora, e vou colocar aqui da seguinte maneira. Tá? Então, o tamanho do array, do vetor barra array, é de quantidade, tá, elementos. Eu vou deixar elementos porque daqui a pouco eu vou trocar isso para números, tá, ok? Então, aqui dentro eu posso ter strings, números, até mesmo arrays, né? Eu vou ter daqui a pouco array de arrays, né? Onde a gente acaba entrando em matrizes aí.
Mas começando bem simples, um array, um vetor de strings. Tá? E esse count, ele vai contar aí quantos valores eu tenho, né, associado aí ao meu array. Tá? Então, neste caso aqui, então repare que ele trouxe aqui o valor de 5 elementos. Tá? Então, dessa maneira, eu tenho aqui, né, um modo de armazenar múltiplos valores sobre um único identificador, tá? Que é justamente o que está acontecendo aqui com o meu array, né? Então ele é chamado alunos. E aqui eu estou estabelecendo como que eu faço para acessar cada uma dessas posições. Tá? Então, para cada uma dessas posições, eu vou acessar dessa maneira, ok? Bom, uma vez que eu entendo isso, tá? A gente pode aqui mostrar um meio alternativo, tá? Que é possível aí, né, a partir da versão 5.4 do PHP. Tá? Um modo de criar aí, né, de um modo mais contraído, sem a necessidade de usar aqui o array. Então, para o nosso exemplo 2, né, eu vou criar aqui o mesmo array, então eu vou colocar aqui alunos, tá? E só para mostrar uma forma diferente, tá? Eu vou colocar então aqui, ao invés de começar array, eu vou usar o colchete, e aí eu vou colocar então aqui, olha, Maria, tá? Vírgula, José, tá? Pronto, eu tenho um array, né, de 2 nomes. Só para diferenciar, vamos colocar como professores, tá? E aí, olha lá, tá? Vai ficar então assim. Então eu venho aqui, olha, um eco, tá? Então o primeiro, tá? Professor é, tá? Olha lá, o ponto para concatenar valores, professores, tá? Na posição 0, tá ok? E um eco, o segundo professor é, tá? Um ponto novamente, professores, tá? Na posição 1. Então, lembrando que eu tenho 2, né, aqui no meu vetor. Está fácil de visualizar, mas se fosse muito grande, eu poderia usar o count. Tá? Olha lá, só para colocar aqui, olha, eu vou colocar um BR aqui no começo, ao invés de colocar no final, vou colocar aqui no começo. Né? Vou fazer um eco, vou colocar agora um P aqui. Né? O tamanho do array barra vetor é, tá? O ponto count, então eu já posso fazer aqui dentro, tá? Professores, ok? Então eu não tenho a necessidade de atribuir isso a uma variável, eu já posso usar o operador de concatenação e mostrar aqui como isso vai ficando, tá ok? Só para mostrar o nosso exemplo 2 em funcionamento, vamos retornar aqui, exemplo 2. Olha lá, tá? A ideia é a mesma, tá? A diferença aqui é que no exemplo 2, né, eu tenho uma forma mais contraída, né, como traz na documentação do PHP. Tá? Então, ao invés de usar a função array que eu usei aqui no exemplo 1, array dentro de parênteses, tá? Eu vou utilizar simplesmente dessa maneira. Tá? Então, tenho aqui o nosso exemplo, tá, de vetores. Bom,